A história do Natal, a história do Advento, o nascimento de Jesus, contada pelo evangelista Mateus, começa com uma genealogia. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Antes de mais nada, o que é uma genealogia? Genealogia é uma pessoa dizendo assim: olha, este sou eu. Ou no caso, Mateus dizendo: este é Jesus. Para os nossos dias, o equivalente seria um currículo. É como se Mateus estivesse colocando para nós, na história do Natal, antes de tudo, o currículo de Jesus. Na nossa cultura de hoje, o que vale no currículo? As nossas conquistas pessoais. Aonde eu me formei, os cursos que eu fiz, a minha experiência profissional, as minhas conquistas particulares. A sociedade de Jesus, no mundo antigo, era uma sociedade comunitária. E o que valia não eram as conquistas individuais, o que valia era o clã, os ancestrais de uma pessoa, e por isso Jesus é apresentado assim, com uma genealogia. E o propósito, o objetivo das genealogias do mundo antigo era o mesmo de um currículo hoje em dia. É impressionar com a alta qualidade, a respeitabilidade da pessoa que está sendo apresentada. Inclusive, nas genealogias antigas, eles também faziam adulterações, como nós fazemos nos currículos hoje em dia. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi flagrado com um equívoco em seu currículo. Ele colocou lá que tinha mestrado nos Estados Unidos e, na verdade, ele não tinha. Nós sabemos pela história que o governador Herodes fez uma genealogia dele mesmo e fez questão de tirar diversos nomes de pessoas com as quais ele não queria se identificar, pessoas indignas. Mas sabe, Jesus teve uma genealogia escrita por Mateus e que não foi maquiada de maneira a impressionar os outros. Pelo contrário, você vai olhar essa genealogia comigo e vai perceber na Bíblia que ela é muito diferente dos currículos de sua época. Na genealogia de Jesus, Mateus adiciona ao invés de remover as pessoas indignas e excluídas. Por exemplo, só para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Hoje em dia tem a cultura do cancelamento, não é verdade? Então é quando uma pessoa é boicotada pela internet, ela é varrida de uma posição de fama e influência pelo tribunal da internet, por ter tido alguma atitude questionável, e então todo mundo boicota aquela pessoa, deixa de seguir para que ela se torne esquecida. Os cancelados no mundo são adicionados no currículo de Jesus. Aqueles que todo mundo quer excluir, Jesus acrescenta. Você quer ver isso? Por exemplo, na genealogia de Jesus, para começo de conversa, tinha uma coisa que ninguém fazia em genealogia nenhuma no mundo antigo. 5 mulheres são citadas aqui. No versículo 3, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, primeira mulher. A segunda mulher é Raabe, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E na sequência, outra mulher, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Tamar, Raabe, Ruth. No versículo 6 é-nos apresentada a mulher de Urias, no final do versículo, e a própria Maria é citada no versículo 16. O que é que tem essas mulheres? É tão comum, as mulheres hoje estão empoderadas? É normal para nós, mas incomum numa sociedade patriarcal, e eu diria até mesmo machista, daquela época antiga. Não era um jeito muito legal não de fazer um currículo. Outra coisa, 3 dessas mulheres eram etnicamente rejeitadas. O que significa isso? Eram gentias, nações consideradas impuras para os judeus. Então Tamar e Raabe são de Canaã, Ruth é de Moabe, e não fazia sentido nenhum colocar essas mulheres nessa genealogia. Agora, o mais grave de tudo vem depois. Essas mulheres, a maioria delas, eram imorais. As mulheres que, quando citadas, traziam à memória dos leitores desse currículo acontecimentos sujos, repugnantes, um dos piores da Bíblia. Por exemplo, Tamar, citada no versículo 3, que foi mãe de Pérez e Zerá, ancestrais de Jesus. Essa Tamar engravidou do seu próprio sogro, Judá, num relacionamento incestuoso, um ato abominável na lei de Moisés. A Raabe, citada no versículo 5, ela, além de cananeia, era uma prostituta. Sim, uma prostituta foi colocada no currículo
de Jesus como ancestral dele. E o que dizer da mulher de Urias? Mateus se preocupou em não colocar o nome dela. Nós sabemos que ela é Batseba. O nome não é citado porque chama a atenção, na verdade, para um episódio chocante da história de Israel. Veja, Batseba era casada com Urias. Urias era um grande guerreiro e um grande amigo do grande rei Davi. Esse sim tem que entrar na genealogia de Jesus. Mas vamos falar de Urias. Urias era um dos 30. Quem são os 30? Eram 30 homens de confiança, guerreiros superiores de Davi, que defendiam o rei com a sua própria vida. Acontece que Davi cobiçou sexualmente a mulher de Urias, e ele foi para a cama com ela, e depois fez com que Urias morresse no campo de batalha, se casou com Batseba, teve um filho com ela, a quem ele deu o nome de Salomão, e esse Salomão se tornou o rei de Israel, o ancestral de Jesus. Não dá para imaginar Mateus mostrando que Jesus veio de uma família tão conturbada e de um homem tão falho quanto Davi, com uma mulher que cometeu adultério com ele? Não faz sentido algum colocar isso no currículo. Gente excluída pelo gênero, mulheres, gente excluída pela raça, pessoas gentias, e gente excluída pela imoralidade, pecadoras, foram publicamente reconhecidas no currículo de Jesus. Não faz sentido para a mente humana, mas para a mente divina faz muito sentido. Há duas lições espirituais maravilhosas que nós temos que destacar aqui nesse Natal. Primeira lição: os excluídos pelo mundo são incluídos no Natal de Jesus. Aqueles que o mundo quer cancelar, Jesus quer validar. Olha, não importa quem você é, o que você fez, quão sujo seja o seu pecado, quão imundo você se sinta. A família de Jesus é para você, é para mim, é para pessoas como nós. Sabe por quê? Porque a pureza de Jesus purifica-nos, a nós pecadores. A santidade e a bondade de Jesus não são contaminadas pelo contato com pecadores imundos como nós. Ao contrário, a pureza dele é que contamina o pecador. Por isso que Jesus, algumas vezes nos evangelhos, ele vai e purifica os leprosos. Os leprosos tinham que ficar distantes de todo mundo, isolados. Imagina, nós estamos 1 ano em quarentena, alguns viveram uma quarentena bem intensa. Um leproso vivia uma quarentena eterna, a sua vida toda. Jesus se aproximava dessas pessoas e os purificava. Portanto, achegue-se a Jesus, não mostrando para ele quão religioso você é, quão bonzinho, qual o seu potencial. Não. Achegue-se a Jesus consciente de quem você é e do que você fez. Não importa quão manchado pelo pecado você esteja, você está. Ele pode tornar você puro como a neve. A misericórdia do Pai em Cristo Jesus, na verdade, é o único meio para você entrar na família dele. Não tem outro meio. O critério do reino de Jesus não é incluir os bons e excluir os maus. Não é incluir judeus e excluir os gentios. Não é incluir os homens e excluir as mulheres. Não é colocar os reis e excluir os pobres. Não. Você pode observar Raabe, Batseba, Tamar, mulheres impuras pecadoras gentias. Assim como Davi e Judá, homens, judeus, poderosos, ricos. Ambos, todos, Raabe, Davi, Batseba, Judá, Tamar, foram colocados na genealogia de Jesus tão somente por causa da graça, sem que eles tivessem mérito nenhum. Somente o que Jesus fez por nós nos dá um lugar na família dele, na presença dele, no reino dele e no lar celestial. Porque a graça é suficiente para cobrir o seu pecado e unir você ao Senhor. Não há ninguém tão bom e especial que não precise da graça. E não há ninguém tão ruim e inferior que não possa ser alcançado pela graça. Há uma senha que vale para todos: Raabe e Davi, Tamar e Judá. A senha é arrependimento e fé, coração contrito e crente. Veja, por exemplo, Davi. Veja, por exemplo, Raabe, a prostituta e o rei, a mulher, o homem, uma gentia, um judeu. Ambos entraram pela mesma porta e ocuparam lugares iguais. E o que nós vemos na vida dessas pessoas, na história do Antigo Testamento, é o coração quebrantado, disposto a admitir a sua própria fraqueza e pronto a aceitar, crente,
procurando confiar nas promessas da graça de Deus. Aliás, a primeira bem-aventurança, você lembra para quem é? Em Mateus capítulo 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança é para os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe o que ela significa? O pobre em espírito é aquele que admite a própria pobreza, não material, mas espiritual, pobre em espírito. A pessoa que admite que nada tem a oferecer para Deus, e então essa pessoa aceita a oferta da graça. Preste atenção, não se trata aqui de obter de Deus mera absolvição de infrações e continuar vivendo a vida com um mau caratismo danado. Não. Isso seria como aquele playboyzinho, mau caráter, que apronta por aí, usando drogas, bebendo, dirigindo, cometendo crimes, mas ele tem um pai que é um grande juiz, um desembargador que limpa a barra para ele. O que vai acontecer com esse playboyzinho? Ele vai ser sempre mais e mais um mau caráter. Não, a ideia não é essa. A ideia é que se você é alguém que de coração, como diz o Salmo 42, versículo 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Se você é uma pessoa assim, saiba que esse encontro com Deus, essa experiência de anseio ser satisfeita, só é possível pela misericórdia do Senhor. Essa é a primeira lição desse currículo esquisito que Mateus escreveu sobre Jesus. Os excluídos pelo mundo são incluídos no Natal de Jesus. A segunda lição, ela chega para nós e para os nossos relacionamentos. Os excluídos pelo mundo devem ser incluídos por mim. Aqueles que o mundo está querendo cancelar, eu tenho que validar. Quantas e quantas pessoas hoje são excluídas pela sociedade, pelas pessoas de modo geral? Sabe por quê? Porque a exclusão do próximo é uma prática automática dentro de nós. É natural para nós ver determinados tipos de pessoas como inaceitáveis. Não, fulano impuro, profano, não tem mérito, e nós somos ótimos. A nossa tendência carnal, qual é? Menosprezar certos tipos de pessoas e nos autoafirmar a nós mesmos pela nossa própria superioridade. Por exemplo, aquele pobre que não gosta de trabalhar, só vive de benefícios do governo, enquanto eu sou um trabalhador que mereço o meu salário. Aquele snob riquinho que nasceu num berço esplêndido, enquanto eu sou um batalhador, um trabalhador humilde. Aquele parente que só faz escolhas erradas, e então está se dando mal, e você não vai com a cara dele. Eu sou o exemplo de família, o exemplo da família. Aquele amigo que tem uma posição político-partidária errada, está arruinando o país. Você não, você tem a ideologia certa. Aquele cidadão que veio de outro estado distante do Brasil para trabalhar aqui na sua cidade, o que ele veio fazer aqui? Veio atrapalhar a gente? Eu não, eu sou um cidadão legítimo daqui. Aquela pessoa que tem uma preferência musical de mau gosto, enquanto você não, seu gosto é refinado. Aquele iletrado, sem estudos, ignorante, eu não, eu sou um erudito, sei das coisas. Ou o intelectual arrogante sabe tudo, enquanto eu sou humilde, eu aprendo as coisas. Aquele meu cônjuge, aquela minha esposa toda errada, aquele meu irmão que só faz bobagem, eu sou o certinho da família. Veja, a gente sempre tem essa tendência de validar nós mesmos e cancelar os outros. Mas não é isso que nós fazemos quando entendemos que Jesus admite no seu reino, na sua família, aqueles que são excluídos. Em Romanos capítulo 12, versículo 16, Paulo apóstolo escreve: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com as pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mais para frente, em Romanos 15, 7, Paulo diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando entendemos que Jesus aceita os cancelados, nós então não desviamos o nosso caminho para passar rápido e evitar cumprimentar as pessoas. Nós não fazemos isso. Nós nos tornamos pessoas atenciosas e receptivas. Ainda que seja apenas para fazer uma pausa, um olhar simpático, como manda o protocolo da Covid, não podemos nos abraçar, nos cumprimentar, mas você não precisa disso para ser simpático, você pode dar atenção às pessoas. Quando nós entendemos a graça que acolhe a todos, nós cremos que todas as vidas são importantes.
Nós não concluímos um julgamento sobre alguém sem antes conversar com essa pessoa que está sendo julgada de forma amorosa e escutar o que ela tem a dizer. Nós temos uma atitude de aceitação das diferenças na família, no trabalho, até mesmo dos erros uns dos outros. Porque os valores de Jesus são totalmente diferentes. O mundo valoriza linhagem, dinheiro, raça, política, classe. E Jesus vira tudo isso de cabeça para baixo. Esse tipo de coisa tão importante fora da igreja, tão importante fora do reino, não deve ser trazido para dentro. Em certo sentido, Jesus diz assim: olha, na minha família, essas coisas que vocês valorizam aí fora não devem ter tanta importância. Um inglês, durante a pandemia, criou uma cortina do abraço. Ele, já 2 meses sem poder encontrar-se com a avó e dar um abraço nela, ele pegou uma cortina dessas de banho, de boxe, de chuveiro, e adaptou para poder colocar os braços e abraçar a sua avó. O abraço é tão importante, a gente não está podendo se abraçar muito, mas eu queria que você pensasse em viver a cultura do abraço. Não estou dizendo para você quebrar o protocolo da Covid, eu estou dizendo para você que existem sinônimos de abraço que são interessantes. Por exemplo, se você procura no dicionário sinônimo de abraço, abraçar significa dar atenção. Pratique a cultura do abraço. Abraçar significa compreender. Pratique essa cultura. Abraçar também significa incluir. Pratique isso, inclua pessoas, compreenda pessoas, dê atenção às pessoas, apoie pessoas, aceite pessoas, reúna pessoas. Isso é abraçar. No advento de Jesus, no Natal de Jesus, parece que Mateus deu umas mancadas apresentando o currículo do nosso Salvador. Ligou Jesus a gente inferior, impotente, desprezada e imoral. Mas nós entendemos o que isso significa. Significa que os cancelados no mundo são adicionados no currículo de Jesus. E esses excluídos pelo mundo são trazidos para dentro, pois o critério não é o que essas pessoas fazem ou são, mas o que Jesus é e o que Jesus fez por elas. E então esses excluídos pelo mundo passam a ser admitidos e acolhidos por nós mesmos, com uma vida de abraço e uma cultura de abraçar o próximo. Que Deus abençoe você e sua família nesse Natal.